Esse negócio de escolher um concurso dá um trabalho danado, né? Se eu fosse você, eu escutaria o que eu tenho para te dizer agora. Eu vou te dar um passo a passo infalível para escolher um concurso que faça sentido para você. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Guimarães, eu sou auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União e eu ajudo pessoas comuns como você a conquistarem uma vaga no serviço público estudando 3 horas por dia. Sim, isso é possível e aqui eu te ensino como. Uma parte importante dessa jornada rumo à aprovação está relacionada justamente às decisões que você vai precisar tomar durante esse caminho que você decidiu trilhar. E talvez a principal decisão dessas seja justamente o concurso que você vai fazer. Só que eu vou começar esse papo te dizendo um negócio que talvez você nunca tenha ouvido falar antes. Presta bem atenção. A primeira decisão que você tem que tomar é a de se tornar um servidor ou uma servidora, certo? Muitas vezes você vai ser levado a isso por causa de situações difíceis. Tem gente que resolve estudar para concurso, por exemplo, porque perdeu o emprego, porque sofreu uma injustiça no trabalho, porque cansou de fazer uma coisa que detesta, ou cansou de trabalhar muito e ganhar pouco. E claro que em alguns casos existe vocação genuína mesmo, né? Isso é comum, por exemplo, na área policial. Mas na maioria das vezes o que acontece é o dia do chega. É o dia em que você passa por alguma situação e você decreta solenemente: chega, não aguento mais. Beleza. Se você já passou pela hora do chega, você sabe do que eu estou falando. Você percebe que tem que mudar. E você toma uma decisão de fazer isso acontecer. Só que na maioria das vezes, você não sabe exatamente como fazer isso acontecer. Ah, eu quero desesperadamente me tornar um servidor. Mas e agora? O que é que eu faço? E é aí que está o X da questão. A maioria dos entendidos de concursos vai dizer por aí que nesse momento que você decide se tornar um servidor público, você tem que pesquisar sobre as carreiras e você tem que escolher uma carreira como seu objetivo. Na verdade, eu não penso bem assim e vou te explicar por quê. Ah, mas professor, como é que eu vou estudar para um concurso se eu ainda não decidi qual concurso eu vou fazer? O problema é justamente esse. Você tem ideia de quantas carreiras existem no serviço público? Pois é, nem eu. São muitas possibilidades. União, Estados, Distrito Federal, municípios, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, área fiscal, área de controle, área jurídica, prefeituras, empresas estatais, polícias, forças armadas. É um monte de possibilidade. E se você for estudar sobre cada carreira e entender em detalhes o que cada uma faz, você vai demorar não sei quantos anos até descobrir o que você quer de verdade. E tem gente que se perde nisso, viu? Eu conheço um monte de concurseiro que é sommelier de carreira. É isso mesmo. Tá? Eu vi demais isso quando eu morava em Brasília. É o tipo de sujeito que sabe tudo sobre o serviço público. Ele sabe quais são os cargos, sabe quem ganha mais, quem ganha menos, sabe quem pode ser removido, quem não pode. Ele sabe, inclusive, as matérias que são cobradas em cada edital. E, às vezes, esse sujeito aí, ele tem até professores que são preferidos de cada matéria. Ele vai dizer: o melhor professor de contabilidade é fulano e tal, a melhor professora de direito constitucional é cicrana de não sei o quê. Só que tem uma coisa que esse sommelier não faz: estudar. O sommelier de carreiras é especialista no que não importa. Ele entende todo o processo, mas ele não tem coragem e nem tem comprometimento suficiente para sentar e estudar para valer e conquistar o próprio lugar dele no serviço público. Mas, se você está aqui, eu sei que esse não é o seu caso. Eu confio demais que você sabe o que está fazendo, que por isso você está aqui comigo, né? E esse é o primeiro princípio que eu quero te ensinar hoje. Deco, por favor, coloca aqui na tela. Você não precisa escolher um concurso para começar a estudar. E qual é o caminho, então? Beleza, presta bem atenção. Na verdade, isso é muito mais simples do que você pode imaginar. Dá para começar a estudar mesmo sem você escolher o concurso, porque existe um núcleo de matérias que caem em quase todos os concursos por aí. Eu estou falando de 5 matérias que vão te habilitar a fazer uma tonelada de concursos. Deco, coloca aqui na tela, por favor, quais são as 5 matérias, tá? Vou até abrir, bota aqui do ladinho. Português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e informática. São essas as 5 matérias que estão em tudo. A primeira coisa que você tem que fazer
é começar a estudar com seriedade essas 5 matérias, mesmo que você não faça ideia de qual concurso você vai prestar ainda. E te digo mais, essas matérias vão te ocupar alguns meses. E enquanto você estuda, dá para ler com calma e pesquisar um pouco sobre as diferentes carreiras, conversar com pessoas que possam te orientar sobre isso, concurseiros mais experientes ou servidores, pessoas que já foram aprovadas. Quando você conseguir vencer essas 5 matérias, as coisas vão ficar bem mais fáceis. E aí, nesse momento, você vai fazer uma primeira escolha. Só que essa primeira escolha ainda não é o concurso específico que você vai se dedicar para fazer, não. Agora, você vai escolher uma área para se dedicar. Lá no curso do Método de Estudos, né, eu, inclusive, gravei uma aula só sobre as várias áreas, mostrando as características de cada uma delas. Eu estou te aconselhando a escolher a área nesse momento, porque agora você vai poder estudar as matérias que são comuns àquela área. Deixa eu te dar um exemplo para ver se as coisas ficam mais claras, tá? Eu tenho uma aluna muito querida chamada Luíse, do Rio de Janeiro. Deco, coloca uma foto dela aí, por favor. Luíse é uma fofura de pessoa, tá? Ela é maravilhosa. E quando ela começou a trabalhar comigo na mentoria, ela tinha a ideia de fazer o concurso do Banco Central. Só que depois de alguns meses, ela mudou de ideia e ela decidiu encarar a área fiscal. Caso você ainda seja muito iniciante nesse mundo dos concursos, a área fiscal é aquela dos cargos de fiscalização tributária. É o caso da Receita Federal, é o caso das secretarias de Fazenda, dos estados, dos municípios. É uma das áreas mais difíceis, mas também é uma das que mais oferecem oportunidades e que pagam melhor. E foi justamente por isso que Luíse resolveu se dedicar à área fiscal. Pois bem, ela já tinha estudado as 5 matérias gerais que eu indiquei para você. E por isso já era possível para ela, naquele momento, avançar para as matérias que são comuns aos concursos da área fiscal. Nesse caso, eu estou falando de contabilidade geral, direito tributário, auditoria, né, que são matérias que estão em todos os concursos, ou quase todos da área fiscal. Então, perceba, até aqui, Luíse ainda não precisou escolher um concurso específico para fazer. E a grande vantagem dessa estratégia vai ser justamente essa. Uma vez que ela esteja muito boa nessas matérias, ela pode prestar praticamente qualquer concurso da área fiscal com poucos meses de estudo para se ajustar às matérias que são específicas daquele edital. Aí, faz algum tempo, foi publicado um edital da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Quando ele foi publicado, faltavam 5 meses para a prova. Esse tempo era suficiente para Luíse, né, ou outra pessoa, estudar todo o conteúdo, já que ela já tinha estudado essa parte geral e a parte que é comum à área fiscal. Então, se logo em seguida tiver outro concurso da área fiscal, como é o caso da Receita Federal, que acabou de sair, também é possível você fazer as adaptações e seguir estudando. É assim que o concurseiro acelerado estuda. Esse pessoal tem estratégia, a galera não sai estudando na doida, não. Então, relembrando, primeiro você vai estudar as matérias gerais, que caem em quase todos os concursos. Depois você escolhe uma área para se dedicar e estuda as matérias que são comuns àquela área, e só depois é que você vai precisar escolher um concurso específico para fazer. Então, agora que você entendeu esses 3 momentos diferentes, eu vou te dar alguns conselhos sobre a escolha do concurso. Deco, por favor, coloca aqui na tela o conselho número 1. Escolha um concurso que vai acontecer mesmo. Pode parecer besteira, mas é muito mais difícil você estudar para um edital que ainda não está previsto, um edital que ainda está sendo negociado, do que você estudar para um concurso que já está autorizado ou que já está com o edital publicado. Ah, professor, mas se o edital já saiu, não vai dar tempo de estudar de verdade para aquele concurso. Depende. Em alguns casos pode dar tempo, sim. Em outros casos realmente não vai dar tempo, não. Mas se você não tiver um concurso melhor para fazer, eu recomendo que você faça mesmo, e mesmo que você tenha certeza que não vai conseguir passar. Vamos supor aqui, para deixar isso mais claro. Vamos supor que você queira estudar para concursos da área de controle, mas você ainda esteja iniciante ali, começando ali a sua jornada. É mais interessante você escolher um concurso que já está certo, mesmo sabendo que vai ter pouca chance de passar, do que você estudar para um concurso que ainda vai demorar muito para sair. Isso acontece porque você vai ter uma data limite para estudar. Você vai ter uma previsão concreta de um teste para você poder ir lá e fazer o seu melhor. Você vai poder se avaliar. E sabe de uma coisa? Às vezes, a gente vai nessa pegada do teste, da experiência, sem pressão, e a gente termina passando.
Eu já vi isso acontecer várias vezes. Deixa eu te dar um segundo conselho agora. Deco, coloca aqui na tela. Escolha um concurso que pague o suficiente. Eu sou adulto e você também, né? Então vamos falar sério aqui. A remuneração é o principal fator na escolha de um concurso. Então, quando você for escolher, por favor, escolha uma carreira que tenha um contra-cheque que te dê a motivação necessária. Eu não vou falar em valores aqui, porque, claro que isso depende da situação de cada um. Então, para alguns, um salário de R$ 2.000 pode fazer a diferença, mas para outros só vai ser interessante estudar para ganhar 5, 10 ou 15 mil. Então, você é o único que sabe o que é importante e em que momento você está. Mas esse professor tá muito mercenário, só o dinheiro que importa. Claro que não, mas dinheiro importa, e importa muito. Eu conheço um monte de gente, inclusive servidores, que trabalham com o que eles amam fazer, mas eles não são felizes, porque não ganham o suficiente. Vamos lá, mais um conselho. Deco, coloca aqui na tela, por favor. Pense bem no local onde você vai morar. Isso vale para os dois lados, tá? Tanto para você pensar bem se quer sair da sua cidade e morar longe da sua família, quanto para você também considerar essas oportunidades, especialmente quando você puder voltar depois de algum tempo. Cada carreira tem suas regras em relação ao local onde você vai desempenhar as suas funções. Você tem que saber como isso funciona. Então, no Legislativo Federal, por exemplo, Senado e Câmara, todos os servidores estão em Brasília. Não existe remoção para outro lugar. Então, se você é de outro lugar e tem a ideia de morar em Brasília a vida inteira, então não faça esses concursos, vai fazer outro. Agora, um alerta para você que está estudando para concursos em outros lugares. Se você fosse mudar, por favor, se mude mesmo. Não fique tentando viver com um pé aqui e outro ali, porque isso é a receita para a insatisfação. Quando eu fui morar em Brasília, teve muita gente que disse que lá era um lugar péssimo. Principalmente para quem vinha do Nordeste, que é uma cidade sem graça, que não tem o que fazer, que sei lá mais o quê. Tudo besteira. Depois que eu estava lá, eu entendi por que é que algumas pessoas terminam tendo uma experiência ruim em Brasília. Sabe o que acontece? Imagina aí, ó. O sujeito tem 30 e poucos anos, casado, tem filho, aí passa no concurso e foi para Brasília. Aí, em vez de ir com a família para Brasília e se mudar, esse cara aproveita que vai ter um bom salário e ele resolve ficar em Brasília só durante a semana. E aí, no fim de semana, ele volta para ficar com a família. Essa é uma opção cara, primeiro de tudo, porque além de precisar gastar uma grana de passagem, né, toda semana, ele vai precisar sustentar 2 casas. Então, provavelmente, o lugar onde ele vai morar sozinho em Brasília não vai ser um lugar muito legal. E aí, o sujeito vira uma pessoa infeliz. Por quê? Ele vive mal durante a semana, passa dias longe da família, não sobra grana por causa desses gastos extras de viagem, de se manter lá, e por aí vai. Então, é horrível. Agora, imagine você ficar assim por anos. Tem gente em Brasília que fica nessa situação. E desse jeito, vai ser muito difícil falar bem da cidade, né? Se você fosse mudar, por favor, se mude. Viva com os 2 pés na cidade onde você decidiu viver. Ninguém te obrigou a ir para lá, né? E outra coisa, por favor, não seja o tipo de servidor que só pensa em remoção e que fica enchendo o saco até conseguir. Essa é uma ótima maneira de você se queimar logo no início da sua carreira, tá? Isso é péssimo para a sua carreira. Não faça isso. Agora, o último conselho do vídeo de hoje, para você escolher o concurso perfeito para você. Deco, coloca aqui na tela. Considere a natureza das atividades do cargo. Aqui eu quero fazer uma reflexão junto com você, porque eu vejo muita gente por aí que fica sonhando com um cargo X, Y, Z, e na maioria das vezes a pessoa nem sabe o que aquela carreira faz, tá? Seja um pouco mais pragmático, tá bom? Concurso é um negócio que a gente faz para ter um trabalho, e não para se realizar da vida. Ser valorizado, ter uma boa remuneração, isso ajuda muito a gente a ser feliz. Mas a gente precisa de muito mais do que isso para ser realizado. Então, quando eu falo para você prestar atenção na natureza das atribuições, eu não estou falando de você escolher entre opções que você muitas vezes nem conhece, né? Ah, será que eu gosto mais da área administrativa ou da área fiscal? Eu sei lá, velho. Depende muito do dia a dia, dos detalhes, depende de quem é seu chefe, depende de muita coisa. Mas o que vale a pena aqui, de verdade, é você estabelecer o que você não topa de jeito nenhum. Quer um exemplo? Eu nunca considerei ser policial, nem prestar concurso para as Forças Armadas. E a razão é muito simples, tá? É porque eu sou frouxo. Então, eu nunca inventei de fazer esses concursos. Pense bem naquilo que você detestaria fazer e tome uma boa decisão. Então é isso, senhoras e senhores. Esses são os meus conselhos para que você escolha o concurso perfeito para você. Gostou desse vídeo? Então, por favor, deixe o seu joinha aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu neste canal,
faça logo isso, porque você só está perdendo tempo, tá? E se você quiser saber mais sobre as carreiras, e se quiser aprender a tomar boas decisões, considere a possibilidade de entrar para o curso do método, né? Então tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar lá e pode conhecer, né, esse curso que eu criei justamente para te orientar nesses momentos da sua jornada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo tempo que você dedicou para estar aqui comigo hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas comuns como você a conquistarem uma vaga no serviço público estudando 3 horas por dia. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.